Olá, meus amigos, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui para fazer esse primeiro programa que eu coloquei o nome de Conversa Fraterna. Quero agradecer o Guto, do CERJ, diretor do CERJ, que me fez essa proposta para estar aqui conversando com vocês sobre temas espíritas. E o que eu pensei? De que maneira, então, eu posso fazer algo informal? Porque minha proposta é informal. Eu quero um bate-papo com vocês. Eu quero que vocês me vejam como um amigo que está ao lado de vocês conversando sobre um tema espírita. Aí eu fui pensando e falei de que maneira eu posso fazer algo que seja ao mesmo tempo edificante e ao mesmo tempo profundo. E tem uma coleção que eu gosto muito, que é a coleção Fonte Viva. Essa coleção, ela foi ditada pelo Espírito de Emmanuel e psicografada pelo Chico Xavier. Como é que é feita essa coleção? Tem vários livros, né? Tem o próprio Fonte Viva, tem o Ceifa de Luz, tem o Pão Nosso, tem o Vinha de Luz, tem o Caminho, Verdade e Vida. Emmanuel pegou passagens do Evangelho e fez algumas interpretações à luz da doutrina espírita. Eu acho, são textos curtos, mas ao mesmo tempo de uma mensagem, de um conteúdo incomparável. E é isso que eu quero passar para vocês, porque como esses textos me acompanham durante a vida inteira e me fazem muito bem, eu acredito que também vai fazer bem para você. Esse primeiro texto que eu peguei hoje é a Cortina do Eu, é do livro Fonte Viva. E a mensagem evangélica que foi interpretada é a seguinte: por que todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus? Disse Paulo em Filipenses, capítulo 2, versículo 21. Então a mensagem é essa. Paulo, ele se surpreendia porque as pessoas, elas acabam buscando, mesmo quando se tratava de assuntos religiosos, ela buscava aquilo que interessava a ela e não aquilo que interessava a Jesus Cristo. Vamos ver o que Emmanuel trouxe para a gente e que reflexão a gente pode tirar. A primeira passagem é a seguinte, e na edição vocês vão conseguir acompanhar o texto. Por exemplo, agora vocês estão vendo o texto na tela. Aí vocês vão acompanhar comigo o texto e os comentários. Então vamos lá. Começa assim: em verdade, estudamos com Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Logo esse primeiro parágrafo, ele é muito importante. Por quê? Fala da ciência divina de ligação com o Pai. Que ciência divina é essa que Emmanuel quer dizer para a gente? Ele está falando da própria religião. E é uma diferença muito grande, vocês vão ver que eu vou repetir isso diversas vezes, entre religião e religiosidade. A religião é uma instituição criada pelos homens para que facilite o nosso contato com Deus. A religiosidade é algo inato, que todos nós temos, que é essa nossa afinidade com a própria divindade. A religião, ela vem, a princípio, otimizar, facilitar esse nosso contato com Deus. E como cada um de nós tem uma interpretação, tem um grau evolutivo, tem um nível de familiaridade com a doutrina, com o Evangelho, a gente vai, e dependendo de onde a gente nasce também, a gente vai adotar uma religião ou outra. Ou mesmo dentro do cristianismo, vai ser evangélico, vai ser católico e vai ser espírita, como nós. Mas mesmo assim, ele diz aqui, ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Porque, como somos humanos e somos ainda muito falhos, nem sempre conseguimos refletir os verdadeiros interesses, que é o interesse de Jesus. E ele continua: por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Então veja bem, são duas considerações que merecem ser feitas. A primeira é esse eu. A gente pode colocar esse eu, entre aspas, em minúsculo, ou eu em letras garrafais, em letras maiúsculas. Quando nós colocamos esse eu em letras maiúsculas, ela pode se referir ao self, ao nosso Cristo interno, que todos nós temos.
Todos nós temos esse potencial divino dentro de nós, mas ainda não nos damos conta disso. Parece que esse Deus está fora. A doutrina espírita, ela faz um estudo desse Deus interno, para a gente se conhecer melhor. Jesus mesmo dizia isso, que todos nós éramos deuses, todos nós temos essa centelha divina. Esse é o eu em letra maiúscula. Mas aqui o nosso estudo, ele coloca o eu em letra minúscula e entre aspas, que é esse eu pequeno. Eu chamo de um eu inferior, um eu egóico. E a gente vai desvendar e vamos trabalhar de acordo com o que Emmanuel trouxe para a gente. E ele diz ainda que esse eu pequeno, esse eu inferior, ele nos torna cego diante da vida. O que é essa cegueira? Cego é aquele que não enxerga, é aquele que não consegue ver a realidade. Então, de que maneira esse eu pequeno faz com que a gente não enxergue a realidade? Quando a gente fala desse eu inferior, é esse eu que só pensa em si, só para tratar das suas questões mesquinhas, seus interesses próprios. É um eu egoísta. Em 917, tem a pergunta: qual o meio de destruir o egoísmo? O egoísmo desse eu inferior, desse eu com aspas. Em um determinado momento, na resposta, fala o seguinte: que o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material, e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro real, e não desfigurado por ficções alegóricas. O que isso significa? Que o Espiritismo, ele nos faculta enxergar o nosso estado real, que é o nosso estado de espírito imortal, e não esse desfigurado pelo eu inferior de ficções alegóricas. A gente não enxerga a realidade. Esse eu menor, ele só enxerga a si mesmo. Ele só quer agradar a si e as suas necessidades imediatas. Ele não consegue se enxergar como um espírito imortal. E Emmanuel continua assim: examinemos imparcialmente as atitudes. Ele diz imparcialmente. Então, vamos tentar fazer esse exame de maneira imparcial. As atitudes que nos são peculiares nos nossos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes. E observaremos que mesmo aí, nos serviços do bem, em assuntos da virtude, a nossa porcentagem e capricho individual é invariavelmente enorme. Então, mesmo quando estamos fazendo um trabalho de bem, um trabalho no nosso centro espírita, um trabalho de caridade qualquer, ou simplesmente quando nós estamos junto de pessoas queridas, o nosso capricho individual ainda é muito grande. A nossa vontade ainda de estar certo, de ser o melhor, de ser sempre valorizado pelo outro, ela é muito grande. E ele emenda: nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos, acima de tudo, os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos, quase sem perceber, a diminuição dos nossos interesses para com os trabalhos iniciados. Olha como é que é. Mesmo nessa hora que nós estamos nos dedicando a um trabalho do bem, quando a nossa vontade ela não é satisfeita, imediatamente, sem que a gente perceba, acaba diminuindo o nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Simplesmente porque as coisas não são da maneira que a gente quer. E nós sempre nos imaginamos sempre credores de todas as benesses, né? De todas as certezas e de toda a valorização dos outros. A gente não admite ser em qualquer momento contrariado. Esse é o eu pequeno. Então aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Por quê? Porque não é do jeito que eu quero. Então, mesmo nos centros espíritas, mesmo no qualquer lugar que você esteja fazendo um trabalho voltado para o bem, na sua igreja, no seu templo evangélico, qualquer lugar que você esteja, se porventura as coisas não são do jeito que nós queremos,
a gente fica melindrado. Mas não é por aí. Existe um interesse maior. Existe um interesse do trabalho do bem, o trabalho de Jesus. E ele vai além, dando continuidade ao estudo da página. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de completarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso a que se sente constrangido. Mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Esse ponto eu achei interessantíssimo. Isso é a maior verdade. Quando viram para mim, falam assim, não, você só reconhece seus amigos na hora da dificuldade. Não, eu não acho esse o momento crucial. Você reconhece os seus verdadeiros amigos no momento que você está por cima. Quando você se transforma numa pessoa bem-sucedida naquilo que você faz, aí você vai ver quem são seus verdadeiros amigos. Porque aquele que é vaidoso fica suscetível a isso, não admite. Acha que você quer se dar bem, que você deu sorte, que você não é competente. Ele não vai curtir contigo a sua vitória. E é isso que está falando aqui. Se eu me acho numa situação superior, aí eu sou bonzão. Aí é fácil ser bom. Quando eu sou aquele que estendo a mão a quem está abaixo de mim, é mais fácil. É mais fácil eu ser essa pessoa. Porque ali estou divulgando sentimentos nobres, de compaixão com quem está precisando, com indulgência. Agora, quando é o contrário, quando é você que está numa situação de subalternidade, comparado com aquele que está ao seu lado, principalmente um amigo, será que você consegue valorizar seu amigo nessa posição? Não, ele merece estar nessa posição. Que bom que ele está nessa posição. Ele fez por onde? Não. Aqui está dizendo, raramente a gente concede um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte. Que é mais difícil. Porque o nosso eu pequeno não deixa. O nosso eu pequeno, ele é orgulhoso. Ele é vaidoso. Ele é egoísta. Ele se considera melhor que os outros. Ele não admite que os outros sejam, por algum momento, pessoas melhores do que ele. Ele não consegue enxergar suas próprias sombras, suas próprias fraquezas. Mas quando é você que está nessa posição de ser o benevolente, aí você adora estar nessa posição. E aí tem que entender qual é o eu que está regendo a sua atitude. Esse eu pequeno, que precisa desse alimento do outro, ou esse eu maior, que enxerga de cima e vê o trabalho da espiritualidade como um todo. Emmanuel, na sua inteligência ímpar, ele ainda fala da lenda de Narciso. Ele diz, a lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Para que a gente consiga compreender melhor essa passagem, eu vou falar rapidamente sobre a lenda de Narciso. Narciso, ele era filho do rei Céfiso, que tomou à força a ninfa Liríope. Essa ninfa, a Liríope, ela era muito curiosa e queria saber qual o futuro do seu filho. A maioria das mães também não são curiosas. Toda mãe quer que seu filho tenha um futuro brilhante, é óbvio. E ela não era diferente das outras. Então, ela foi procurar, era o maior adivinho da época. Era um cego chamado Tirísias. E perguntou para ele, então, como vai ser o futuro do meu filho? Ele vai ser brilhante? Eu tenho um filho tão bonito, Narciso é lindo. Então, esse senhor, esse cego adivinho, disse que Narciso, ele teria uma vida longa, desde que ele jamais se olhasse. Liríope não entendeu direito a mensagem e foi embora, seguiu o seu caminho. E Narciso então foi crescendo, um menino lindo, um adolescente lindo, com traços belos, parecia filho dos deuses, tão bonito. E as ninfas perseguiam Narciso, queriam ter com ele algo mais íntimo, e ele nem aí. Ele gostava muito era de brincar, principalmente de caça.
E ele corria pelos bosques e as ninfas correndo atrás dele. E ele então não se interessava por nenhuma delas. Quando então, em algum momento ele teve sede e parou para beber água num lago. Água límpida, transparente e parada. Quando ele olhou e viu o seu reflexo no espelho, ele se apaixonou. Ele se apaixonou e parou. E não queria saber mais de nada. O que aconteceu? Que como ele apenas se consumia e só que se queria, ele deixou de se alimentar. Ele não saiu dali e com o tempo ele foi definhando e acabou morrendo. Reza a lenda que no local onde ele estava nasceu uma flor muito bela. E o nome dessa flor é Narciso. Então é isso. É isso que Emmanuel traz para a gente. Que em tudo e em toda parte nós nos apaixonamos pela nossa própria imagem. A gente se alimenta de nós mesmos. E o que acontece? A gente morre. Porque nem só de pão vive o homem. Nós sabemos disso. Jesus já nos deu essa lição. Nós precisamos de um alimento espiritual. Mas essas pessoas com esse eu apequenado, ela não consegue enxergar isso. Ela fica só se olhando e não admite ser contrariada. E essa cortina do eu acaba prejudicando o próprio crescimento da pessoa. E quando ele traz isso, eu falei até então nas atividades virtuosas, né? Mas o Emmanuel, chegando para o final da página, ele fala que nós somos assim também em família. Ele diz textualmente: nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos. Por quê? Se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que nós lhes consagrávamos. Então veja bem, até no ambiente familiar, quando aqueles mais próximos não concordam conosco, mesmo que eles tenham opiniões mais abalizadas, mais edificantes, nós acabamos por instinto nos afastando. O que a gente quer? Se a gente não tiver um olhar atento, um olhar verticalizado na espiritualidade, a gente está querendo simplesmente chamar a atenção e ser aceito pelos outros da maneira que nós somos. Não é raro ouvir as pessoas dizendo assim: não adianta, eu sou assim mesmo, goste de mim do jeito que eu sou, senão paciência. Mas a gente não observa que se nós agíssemos com o outro da mesma maneira que nós gostaríamos que agissem conosco, nós seríamos diferentes. Nós somos, às vezes, levianos, nós somos pessoas grossas, sem pouco tato, mas a gente não admite que as pessoas sejam assim conosco. Esse é o pequeno, que quer o tempo inteiro estar certo e mandar na situação. Nós acabamos buscando apenas o que é conveniente para nós, e não aquilo que é efetivamente edificante. Porque aquilo que é edificante, às vezes é amargo. É o remédio amargo que a gente precisa para crescer. E como conclui o Emmanuel sobre esse assunto, desse eu narcísico? Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância. Porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo, o eu minúsculo. A gente, ao mesmo tempo que busca a virtude, a gente não observa que essa virtude ela está rodeada de vaidade, de orgulho, de egoísmo. Ao mesmo tempo que a gente busca esse conhecimento dignificante, no nosso caso, na doutrina espírita, nós não nos damos conta como ele está sendo sufocado pelos espinhos da ignorância. E fecha. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos, pouco a pouco, a buscar o que pertence a Jesus Cristo, em favor da nossa verdadeira felicidade, dentro da glória de viver.
Então essa é a mensagem. Encerra Emmanuel dizendo que o sofrimento e a morte, elas nos surpreendem. E é verdade. Mas não porque Deus é mau, Deus é injusto, muito pelo contrário. Para que a gente consiga retirar desses acontecimentos as lições benditas para o nosso burilamento espiritual. Então foi essa a mensagem. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Que assim seja.